Vamos falar da demissão do ministro do Turismo, porque esse assunto esquentou o noticiário político ontem, viu? Vamos conferir o que aconteceu na reportagem do Levi Guimarães. O presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Um dos motivos foi um conflito com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, responsável pela articulação política com o Congresso. O entrevero se deu em um grupo de WhatsApp dos ministros do governo. Álvaro Antônio acusou Ramos de ter pedido a demissão dele ao presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Ministro Ramos, o senhor entra na sala do presidente comemorando algumas aprovações insignificantes no Congresso, mas não diz o altíssimo preço que tem custado. Conheço de parlamento, o nosso governo paga um preço de aprovações de matérias nunca visto antes na história e ainda assim, na minha avaliação, não temos uma base sólida no Congresso Nacional. Tanto que o senhor pede minha cabeça para tentar resolver as eleições do parlamento. Ironia, perde minha cabeça para suprir sua própria deficiência. Fecha aspas. Álvaro Antônio ainda chama Ramos de traíra e relata ter ido a Bolsonaro dizer que o ministro não tem capacidade para exercer o cargo que ocupa. Depois, no mesmo grupo, ambos chegaram a colocar panos quentes na situação, mas não evitou a demissão do ex-ministro do Turismo. No lugar dele, quem vai ocupar a pasta de forma interina é Gilson Machado, que estava na presidência da Embratur. Próximo de Bolsonaro, ele é presença constante nas lives semanais do presidente. Bolsonaro confirmou a escolha a um apoiador. Tá sabendo do Gilson? Não tá sabendo do Gilson? Já. É ministro. Eu sabia. Quando sai outra... O Gilson é um cara muito competente nessa área. Demais, amigão. O outro tá fazendo um bom trabalho também, mas... A troca no Ministério do Turismo pode ser parte de uma reforma ministerial em que um dos objetivos seria fortalecer a relação do governo com partidos de centro. Assim, além de manter uma base na Câmara, o Planalto poderia se fortalecer na disputa pela presidência da Casa. É comentada a possibilidade de, nas próximas semanas, a pasta do turismo ser repassada a um nome ligado ao centro. De Brasília, Levi Guimarães. Bom, só para complementar, a nomeação de Gilson Machado como ministro do Turismo foi publicada hoje, quinta-feira, no Diário Oficial. Ô Zé, deixa eu te perguntar uma coisa, vem reforma ministerial por aí? Esta é a força do trator daqui da esplanada dos ministérios, né? O general Ramos, o Luiz Eduardo Ramos, tomou ali a coordenação política do governo, fez mudanças, aproximou o presidente Jair Bolsonaro do Centrão e tem essas faturas aí a serem pagas. E em nome aí da disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, esse é o papo. Mas acontece o seguinte, que Marcelo Álvaro Antônio, eu queria só explicar, porque é um nome cheio de nomes próprios, né? Na verdade, o nome dele é Marcelo Henrique Teixeira Dias. Ele adotou o Álvaro Antônio porque o pai dele era deputado federal, o deputado Álvaro Antônio, foi vice-prefeito de Belo Horizonte, e ficou Marcelo Álvaro Antônio, mas esse não é o nome dele. Ele volta para a Câmara. Você está pensando que essa história de discussão em grupo de WhatsApp é só na sua família, entre seus amigos? O pau quebra por aqui também. E esse era um grupo de WhatsApp de ministros. Aí o Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, já estava previsto para cair, ia cair, ele falou, você quer saber de uma coisa? Eu vou sair atirando. E colocou um textão lá no WhatsApp dos ministros, né? E nesse textão ele arrebenta com o ministro Ramos, né? Ele falou, olha, eu vou sair, lá em Medina se fala, sou igual barata, quando não roubo põe gosto ruim, ou rói põe gosto ruim. Colocou. Então, foi demitido, mas o ministro Ramos não vai indicar um centrão para lá, porque o ministro Álvaro Antônio alertou, estão me cortando a minha cabeça aqui para colocar um centrão. O presidente Jair Bolsonaro decidiu então colocar o sanfoneiro no lugar em vez de colocar um centrão. Mas esta é a previsão, é preciso adequar o governo. Este é o projeto, esta é a arquitetura de poder elaborada pelo mandatário da política local, né, que é o Ramos, e por isso deve ter alguma adequação. O Centrão está querendo poder, está querendo participar da esplanada e pode ser moeda de troca aí na eleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados.
O novo ministro aí é um sanfoneiro, aquele que tocou Ave Maria lá com o presidente, né? Lamentando as mortes de Covid. Ele, o trabalho dele no turismo, ele é dono de uma pousada lá em São José dos Milagres, no litoral ali de Alagoas, próximo a Pernambuco, e ele tem o propósito de popularizar o turismo. É uma pessoa bem relacionada e amigo de primeira hora do presidente, né, chamado ali de bolsonarista de primeira hora, e tem uma proximidade com o presidente Jair Bolsonaro. A expectativa os dotes artísticos dele deram a ele alguma vantagem para esse cargo? Não, foi a proximidade mesmo com o presidente Jair Bolsonaro, desde o início, de primeira hora, ele até influenciou apoios do presidente Bolsonaro lá em Pernambuco, levou uma candidata a prefeita de Recife para o presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma proximidade com o presidente. E atrai ali no governo e do presidente essa ideia dele de popularizar o turismo, ele se preocupa com o valor alto das passagens aéreas, ele me disse que a passagem aérea é cara no Brasil porque não tem demanda, e aí ele disse que as companhias aéreas não se interessam pelo mercado brasileiro diante da alta judicialização, aí atrasou um voo, né, que entra na justiça e tal, e isso assusta a entrada de novas companhias aqui no Brasil. Mas é uma ideia interessante para o turismo mesmo, viu? Interiorização, popularização e depois vender externamente o grande Brasil turístico, isso é um mercado muito bom. Boa. Adriles, você gostou dessa troca? Eu achei trocar 6 por meia dúzia, né? O Gilvan já era presidente da Embratur, fez um trabalho com o Gilson. O Gilson fez um trabalho em conjunto com o Marcelo Álvaro Antônio, e o Marcelo Álvaro Antônio, a que eu saiba, não entregou muita coisa de interessante. O Ministério do Turismo no Brasil é sempre um vácuo, é sempre um ministério entregue por interesses políticos, sendo que o Brasil tem um potencial turismo gigantesco, de melhoria, de possibilidade de atravessar crises, né? Todos os ministérios do turismo do Brasil, desde a época lá do Sarney, são absolutamente fracos e não investem exatamente nesse potencial. Agora, coisa de fifi, né? Coisa feia do Marcelo Álvaro Antônio. Sabia realmente que estava sendo fritado, queimado, e havia uma readequação da conjuntura do governo para adaptar o Centrão, porque, eventualmente, ele não tinha sido nada exatamente extraordinário, muito menos competente, e saiu igual uma fifi fofoqueira. Pela segunda vez já fez isso com o ministro Salles, agora faz isso com o general Ramos. Uma coisa feia, uma coisa é falar para o presidente uma insatisfação direta em relação a um membro do governo, outra coisa é fazer isso num grupo privado do WhatsApp e tornar isso público. Isso é coisa de um caráter meio esquisitinho. A readequação do Centrão é fatal, não sei se o Gilson vai continuar. Eventualmente, quem reclama disso, já vi muita gente, o presidente prometeu que só ia mudar cargos do segundo escalão, mas não tem jeito, o Centrão é um peso importantíssimo para a base do governo e para a aprovação das reformas que são extremamente necessárias. Quem quer mudar isso, então que faça uma reforma política substancial. O Brasil, eu volto a dizer, é um semi-parlamentarismo completamente difuso e as pessoas nunca votam com a devida atenção aos seus deputados, aos seus senadores, e acham que o presidente manda. Não é assim. Enquanto a gente votar num legislativo espúrio, que tem, eventualmente, um centrão fisiológico que é necessário à manutenção do governo, todo presidente da República ou abdica de governar, ou sofre impeachment, como é o caso do Collor e da Dilma, que se colocaram contra o Congresso, ou tem que se adequar a um tipo de política mais ou menos fisiologista e tem que fazer alguma coisa nesse sentido, e é o que o Bolsonaro está cedendo nesse sentido para fazer. Oxalá o sanfoneiro tenha uma carreira melhor do que o seu antecessor, né? Enfim. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, esse ex-ministro agora do turismo, teve aqueles problemas em relação às candidaturas laranjas do PSL, né? Exato. Eu digo que essa troca ela foi uma troca de ministro motivada por questões políticas, de articulação do governo. Ela teve como estopim final e como pretexto final essa explosão do Marcelo Álvaro Antônio. Isso aí foi usado até como, olha, depois dessa, você não tem mais como continuar aqui. Mas, independentemente disso, ela tinha muito boas razões para acontecer. E acontecer, na verdade, desde quase 2 anos atrás. Eu não entendi o que esse sujeito estava ainda fazendo no governo. O Bolsonaro foi eleito,
Sim, o Marcelo Álvaro Antônio era do PSL, era uma figura importante ali. Ele estava, então, de acordo com a aliança política do Bolsonaro, com o seu próprio partido na época, né? O PSL colocou o ministro ali. Pouco depois surgiu esse escândalo do Laranjal do PSL, no qual o Marcelo Álvaro é uma das figuras centrais. Ele é acusado nominalmente ali por candidatas que dizem que foram laranjas, que tinham que repassar o dinheiro, que foram ameaçadas, ou seja, ele estava no centro desse escândalo. E mesmo assim, o Bolsonaro decidiu mantê-lo ali. Mantê-lo e o manteve por aí 1 ano e meio, depois de que surgiu o escândalo, até mais, não lembro mais direito quando é que foi. Ele não fez, que me conste, praticamente nada de útil pelo país. Tudo bem que este ano agora é um ano atípico, não tem turismo mesmo, mas mesmo no ano passado também não tivemos nenhum grande ganho do turismo, tivemos algumas gafes aí sim de comunicação, tentando vender o Brasil para o mundo, nada que nos honrasse, nada que nos fizesse brilhar lá fora. Então foi um ministério totalmente inócuo, com uma figura envolvida num escândalo de corrupção, claro, não condenado ainda, mas envolvido com acusações sérias de corrupção, e por fim, alguém que pertencia ao partido que foi do presidente Bolsonaro, mas que não é mais, o partido com quem o Bolsonaro brigou, e que acabou apoiando até rivais dele, por exemplo, para a prefeitura aqui em São Paulo. Então, qual que era o sentido de manter uma figura tão comprometida, uma figura de um partido que não era mais do presidente, e uma figura que, do ponto de vista técnico da entrega, também não tinha nada, não estava fazendo nada de relevante ali. Então, para mim, demorou muito para sair, que bom que agora saiu, os motivos, tanto faz como tanto fez, saiu, só que, infelizmente, me parece que no seu lugar entrará outra figura bastante inócua ali. Não é por acaso que a gente, primeiro, tem dificuldade de lembrar o nome do Gilson Machado e lembra dele porque ele tocou sanfona numa live do presidente. Não é por acaso isso, é porque realmente dali não temos muito o que esperar do ponto de vista da gestão. Por fim, Joel, sempre que eu falo desse tema, eu trago uma última provocação sempre. Será que o Brasil precisa de Ministério do Turismo? Ele sempre serve como uma peça de negociação política. Será que não estava na hora da gente enxugar isso aí? Não, precisa de um Ministério de Turismo efetivo, né, Joel? Porque todos são exatamente causa de troca de possibilidades políticas. É só ter um competente que se dedique realmente à questão turística no Brasil, que é de suma extrema importância. O Brasil é um dos países com o maior apelo turístico do mundo. Você não investir nisso de maneira acerba e não ter um Ministério efetivo é uma coisa... Hein? Eu tenho a gente não tem nessa coisa de ter a gente não tem um ministério eficiente, não tem um ministério competente. Todas as pastas podem promover turismo, Adrilles. Enfim.